que me impede? Tenho algumas limitações, não sou completo, digamos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho para reclamar, chorar porque eu não tenho o que falta, é o tempo que eu tenho para viver a vida. Pensar não apenas em mim, mas nas outras pessoas também. E eu escolho a segunda opção. Foi um choque, porque acho que ninguém está preparado para receber uma notícia que o teu filho vai ficar todo deformado se passar dos 3, 4, 5 anos, que era a expectativa, né? No máximo é 13, 14 que davam, porque conforme o tipo realmente a expectativa é baixa, né? E aí o médico acho que não foi muito, não era um médico preparado no sentido de saber da notícia. Ele nos mostrou um livro com fotos horríveis e aí a gente ficou apavorado, né? Eu tenho crise, tive depressão, barará, nem vou entrar em detalhes, né? E aí entrou o Patrick, pequenininho, ele danadinho, já veio com um espíritozinho evoluído, e aí ele passava o dia dizendo que era feliz, pai, tu é meu herói, não chora porque eu sou feliz do jeito que eu sou. E aí ele ficou 2, 3 anos nisso assim. Que na verdade quem me ajudou mesmo foi ele, às vezes eu ajudar ele, né? E assim, pronto, a gente chega uma hora que tu diz, pá, peraí, né? Eu tenho que criar vergonha na cara e, né? Porque ele que está sofrendo realmente, ele, né? Tá andando, né? Levanta a cabeça e vai, e ele nunca reclamou da doença. Então, isso as pessoas até falam para ele, quem conhece, e cobram dele isso, no sentido que ele sempre diz que ele não tem uma doença, ele tem uma missão, né? O Patrick é um paciente de uma doença rara, genética, evolutiva, degenerativa, multissistêmica. Multissistêmica é porque ela ataca diversos sistemas do organismo, né? O Patrick já está com a audição reduzida, quase zero, ele só consegue escutar porque tem o aparelho auditivo, né? Que é muito bom, por sinal, então dá essa condição ainda da audição. Eles têm a opacificação da córnea, os pacientes, né? O Patrick tem reduzido, mas já tem, e também outros problemas de visão normal, né? Mas que é devido à doença. O óbito não é por causa da opacificação, não tem início de uma opacificação. Tem crianças que têm tão avançado que o olho fica branquinho, né? Acontece isso. Principalmente nos tipos 6, né, Patrick 1, eu creio, né? Então a MPS, que é a sigla de mucopolissacaridose, é uma doença que tem vários tipos e subtipos. O Patrick é o 4A, ou MORC. E a doença de MORC, a gente pode dizer que eu acho que é a menos ruim de todos os tipos, né? Tem tipos que têm problema neurológico, e as crianças ficam mais deformadas e tal, né? Então, e o que acontece basicamente nessa doença é que eles precisam, para cada tipo é uma enzima diferente, mas então é uma doença do metabolismo, deveria se formar uma enzima, não vamos entrar muito no detalhe, né, até porque eu também não sou médico nem geneticista, mas é uma enzima que o organismo deveria produzir, cada tipo leva um nome diferente porque são enzimas diferentes, mas é o mesmo sistema lá, e a não formação dessa enzima acontece que vai causando acúmulos de elementos no organismo que não deveriam se acumular, e são esses acúmulos que causam todos esses estragos. Então, basicamente é isso. Quanto à questão do diagnóstico, hoje ele já está mais fácil, né? Na época do Patrick, há 21 anos atrás, desde que ele nasceu, ele já nasceu com N problemas que já chamaram a atenção dos médicos, mais do que o normal. Aqueles corriqueiros, por exemplo, sopro no coração, mas aí isso era só um entre tantos, né? Mas esse conjunto de problemas que ele nasceu, tinha hidrocele, edema nas pernas, sopro, icterícia, e mais algumas coisas. Mas isso já provocou nos médicos uma indicação que poderia ser algum problema genético, e a primeira suspeita foi síndrome de Williams. Mas aí, já do hospital, nós não fomos para casa, fomos para uma clínica de cardiologia,
para verificar o sopro, e assim foi acontecendo. Nós descobrimos um outro problema, que era uma artéria pulmonar de baixo calibre. Tanto o sopro como essa artéria de baixo calibre, ela se arrumou sozinho naturalmente, né? Mas também tudo é característica da doença. Mas aí começaram, com o passar dos meses, surgir as deformações ósseas. Então esse processo todo, até chegar ao diagnóstico, para avançar bastante, foi lá por 1 ano e meio. Então o exame era mais demorado, era mais difícil tu ter um médico que suspeitasse de MPS naquela época. Hoje em dia, até o Patrick contribuiu muito isso aqui na Paraíba, com isso, e no próprio Brasil, né, em relação a doenças raras, porque há 10 anos não escutava muito falar, né? Até as famílias escondiam seus filhos e etc, né? Aí eu costumo dizer que eu estava um dia na praia, meu irmão jogando bola, futebol, eu queria estar junto, mas eu canso muito. Aí ficava sentado, vendo o mar. Aí estava querendo entrar no mar, sozinho eu nado, mas preciso de alguém me auxiliando, que eu canso logo, falta de fôlego. Eu questionava, sempre fui apegado a Deus, questionava muito: pai, por que eu ia assim? Por quê? Por quê? Eu não entendia o porquê. Sabia que tinha uma doença, mas não entendia o porquê. Porque eu não posso entrar no mar, porque eu não posso jogar bola com meu irmão. Até que eu percebi, enquanto eu estava vendo o mar, enquanto eu estava questionando, eu estava vendo o mar. E comecei a entender, perceber que tem pessoas que dependem de outros para ver. E poderia fazer aquilo sozinho. Assim, não me acho melhor que ninguém, jamais. Mas eu comecei a me colocar no lugar daquelas pessoas que estão em situações mais debilitadas, situações piores. Comecei a agradecer porque eu tenho, não apenas reclamar ou sentir falta, porque eu não tenho. O tratamento de uma doença como a do Patrick, ele não se restringe a essa medicação que a gente chama de enzima, né? E que ela é importada e que tu precisa judicializar. É a única para a doença do Patrick, né? É a única, é só uma. E o processo é semanal, a gente chama de infusão, é uma terapia de reposição enzimática. Você está repondo via intravenosa, 1 vez por semana, a enzima que o meu organismo e o teu e das pessoas sadias fabrica sozinho. Então ela é importada, é alto custo, porque para tu chegar a desenvolver uma droga dessa são no mínimo 10 anos de pesquisa, né? E o público que vai comprar essa medicação é muito pequeno. Então não é comum, vamos usar um analgésico, que bilhões de pessoas, todo mundo usa analgésico, então se divide para todo mundo, é um custo pequeno. Mas para eles não, né? Por isso que é uma doença rara. O que é rara? Rara não significa a gravidade, rara é a incidência. Quanto que tem de pacientes em relação a uma determinada parcela da população. Então, como a incidência é pequena, ela é uma doença rara. Mas a do Patrick é rara, grave, crônica, multissistêmica, tem tudo, né? Eu estou há 1 mês sem medicação. Da última compra que o Ministério da Saúde enviou, acabou já faz mais de 1 mês. Aguardando com a incerteza de quando vai ter novamente. Fiquei já sem tratamento. Fui cometido com uma virose, por estar com a minha imunidade baixa, atacou completamente, foi pior ainda. Acordei na segunda-feira passada, eu estava muito bem domingo, participei de uma solenidade lá em Campina Grande, de uma atividade, na Corrida do Bem. Fiz o percurso 3 km, estava muito bem, cheguei em casa, mais cansado pelo esforço, tudo mais bem. Descansei. Quando eu acordei no dia seguinte, com a virose, acordei com dor no corpo todo, com uma fraqueza muscular, com o emocional também, que abala muito, dor nos olhos, dor de cabeça, cheguei a ter febre também. E eu posso dizer que eu só estou melhor pela solidariedade do colega, que está com poucas semanas também de medicação, mas ele foi solidário e emprestou a medicação dele, sem ter a certeza de quando vai ter a minha, quando eu vou poder repor a dele. A primeira coisa que acontece quando falta a medicação é a imunidade. E ao longo do tempo,
medida que o tempo vai passando, eu vou ficando sem minhas defesas, faz com o acúmulo no organismo, vai prejudicando cada vez mais a visão, a audição, tudo que já foi citado pelo meu pai. Com certeza, machuca muito. Principalmente assim, ter certeza de chegar, quando chegar na semana seguinte, se chegar, se tu vai encontrar o teu colega. Essa é a dor maior. Quem tem uma doença como a do Patrick ou outras, são doenças em que o problema causado não volta atrás. Mesmo que ele passe a receber a medicação, receba logo, porque a doença é evolutiva. O que acontece quando tu para de receber a medicação? A medicação ela impede a velocidade normal da progressão da doença. Vamos usar em velocidade. Se a doença na progressão normal anda 100 por hora, quando ele recebe a enzima normal, o tratamento semanal, ela vai andar a 5 por hora. É até um exemplo que já nos passaram, quem entende, entendeu? Continua a progressão da doença, mas numa velocidade bem pequena. Não suspende, entendeu? Então, se tu fica um mês sem receber, olha o quanto a doença avança. Se dá uma compressão medular, que acontece, e essa doença é meio traiçoeira, de um dia para o outro a criança adoece, e como o Patrick adoeceu já na segunda semana, começa a dar infecção respiratória, inflamação no ouvido, garganta, o pulmão cria secreção, e daí uma pneumonia rápida, e a pneumonia é um dos fatores mais letais para o paciente de MPS, entendeu? Ele, quando tem, muitos pacientes não resistem à pneumonia. Aí tu vai lá olhar, ele morreu de pneumonia. Não. Ele morreu, a doença funda é mucopolissacaridose, mas não foi a doença que matou ele. O que matou ele foi a corrupção, foi o descumprimento de ordem judicial, né? A falta de medicação por tudo isso. Porque roubaram o dinheiro que era para a saúde, porque tem uma licitação fraudulenta, porque tem uma ordem judicial que não foi cumprida, mas no atestado de óbito morreu de MPS ou pneumonia. Mentira. Não, jamais tu vai ver num atestado que morreu porque não foi cumprida a ordem judicial, né? E aí que eles escapam. Se escapam assim, né? Isso é uma coisa que o governo combate, a judicialização, como se o paciente ou o familiar fosse o culpado. Não, é a nossa única saída. Se eu disser, olha, ministro da Saúde, o Patrick tem mucopolissacaridose, tu me dá a medicação, o ministro mesmo vai dizer, e a gente tem gravação dele, tu tem que entrar na justiça, então tu entra com processo. Mas isso pode ser resolvido com lei, né? O do Patrick são 14 doses semanais, ampolas, que custa R$ 2.570, se eu não me engano. Tu multiplica por 14, tu vai ver o valor da semana e multiplica por 4 por mês e depois por 12, né? Então dá 1.600.000 mais ou menos o do Patrick. É um valor alto? É, mas ínfimo perto de, se tu for multiplicar aí, não vou dar nem nome de corrupto, porque tem tudo que é partido, mas se tu for multiplicar por todos, que cada um passou um pouquinho a mão, tem político aí, né, personalidade que levou sozinho mais de 1 bilhão, 2, 3, tá entendendo? Então, tem tanto dinheiro que se roubou bilhões e bilhões e o país não quebrou, ele deu uma balançada, mas estamos de pé, né? Então, o argumento de pessoas que dizem que o valor que tu custeia a vida do Patrick, tu tá tirando soro, esparadrapo lá do posto de saúde, isso é uma falácia, é uma covardia quem fala isso. E tem juízes que falam isso. O juiz, que por sinal infelizmente é um gaúcho, que derrubou a liminar do Patrick, na argumentação dele ele diz que o Patrick é um custo muito alto para a sociedade. Eu já acho que custo muito alto para a sociedade são esses corruptos que tem inclusive no judiciário. E que um custo muito alto é tu ter essas mordomias que não precisam ter, que tu custeia um Patrick. Nós entramos na instância de 2018, 2017, acho que foi início de 2016. E a primeira carga de medicamento que o Patrick recebeu foi final de março, abril de 2017. Foi a primeira, durou só um mês, veio logo depois outra, durou um mês só, terminou em maio e junho. Depois acabou, não mandaram mais. O que salvou o Patrick foi o laboratório, porque quando chegou a medicação judicial, ele tinha uma boa reserva ainda, porque o laboratório, como ele participou da pesquisa,
o laboratório tinha mandado uma carga muito grande. Senão o Patrick não estaria aqui contando a história. Essa situação de descumprimento de ordem judicial, ela se intensificou depois que o ministro Ricardo Barros assumiu o Ministério da Saúde. Assim que a Dilma sofreu o impeachment e saiu, entrou o Temer, quem assumiu foi ele, né? Então, ele alegando que precisava fazer correções nessa situação toda de doença rara e medicação, ele dizia que tinha muito paciente que não existia, segundo ele. E não existia porque demorava para comprar, o paciente morria, e não existia mesmo, né? Ia procurar o paciente, cadê o paciente? Não atendia. Eu mandava entregar, dizia, eu participei de uma audiência com o ministro da Saúde, eu, Patrick, junto com o Cássio, Maria Gabrilli, e ele vem alegar isso. Eu mando entregar medicação, sim, tu manda entregar 6 meses depois, tu bate na porta do paciente, o paciente já morreu, tu quer que o paciente abra a porta? Não tem como, né? Pelo fato de depender do poder público. Meu sentimento é pelo fato do poder público não cumprir a obrigação dele, né? Depender do poder público, né? Mas o fato do poder público não cumprir a obrigação dele e dar um mau exemplo, porque não cumprir uma ordem judicial, o poder público tinha que ser o primeiro a dar o exemplo e cumprir uma ordem judicial, né? Eu gosto de falar sempre, o cidadão comum, se não cumprir uma ordem judicial, vai preso. E eu brinco sempre, tu ainda leva um pau no camburão, né? Se tu resistir, dá uns cacete. É assim mesmo que acontece, né? Por que o governo federal, que é o governo federal, por que o ministro da Justiça, ele descumpre ao ponto de deixar as pessoas morrerem? Porque morreram mais de 20 no país. O ministro que assumiu, eu não posso falar nada sobre ele, porque eu desconheço realmente a atuação dele, etc. Ele é novo, ele pegou a bronca, mas a grande culpa, ao meu ver, é do ministro que saiu, o Ricardo Barros, né? Mas, de qualquer forma, o que está aí já tem culpa, porque deixa a licitação para resolver lá e vai comprar de emergência, porque o paciente não pode esperar. Uma vida não pode esperar, é o que está acontecendo. Hoje, a maior dificuldade que eu tenho é isso, não por depender de uma medicação, mas o poder público que não cumpre o seu papel. Ao invés de cuidar das pessoas, a maioria dos nossos representantes, ao invés de servir, são servidos na sociedade. Ao invés de pensar de colocar no lugar do próximo, pensam em si. E daí que vem a corrupção. Ao invés de cuidar da saúde, da educação, deixa as pessoas morrerem em fila de hospitais, dependendo da medicação, para viver não só da MPS, mas de várias outras, inúmeras outras. E aí, assim, mata famílias, não apenas o indivíduo, mas uma família inteira. Que às vezes são pais, mães de família, são os únicos que trabalham, que levam sustento para essas famílias. Muito doloroso. De um tempo para cá, isso vem se repetindo constantemente. Uma notícia: paciente tal, da cidade tal, do Brasil todo, foi internado porque está sem medicação. Aí, em outro momento, passam os dias, o paciente não resistiu. E que vai acumulando na cabeça, vai transtornando. É muito complicado conviver isso. E eu estudo direito, eu converso com meus colegas, meus professores, eu comento com eles a dor, que eu gosto muito do curso, amo, quero seguir carreira, eu sempre tive em mente algo que eu poderia fazer para ajudar as pessoas. E esse é o meu sonho, atuar em políticas públicas para saúde, para essas raras. Mas é muito doloroso eu comento o convívio na universidade, que na aula tudo funciona, é lindo, maravilhoso, mas quando sai, quando eu abro a porta da sala, ponho o pé para fora, a sensação que eu tenho é a injustiça da justiça, uma arma apontada para a cabeça do paciente. A gente depender do poder público, não ter esse retorno necessário. Muito doloroso. Se você soubesse agora que os responsáveis por enviar sua medicação estariam te escutando, o que é que você diria para eles? Eu pediria que se colocasse no lugar das pessoas, dependendo de quem seja, quem for, dependendo da sua orientação sexual, religiosa, dependendo de tudo.
coloca no lugar das pessoas, da vida, que passa a entender que a política não é para ser servido, mas para servir. E quando entenderem isso, é aí sim que a gente vai ter um futuro melhor. A gente vai, quando as pessoas colocarem, em geral, colocarem uma no lugar das outras, terem compaixão, é que a gente vai ter um mundo melhor, um mundo mais humano. Tanto na política, no governo, como também as pessoas. As pessoas se colocarem no lugar dos outros, vão pensar duas vezes de pisar, afundar o pé no acelerador, antes de beber e dirigir, antes de passar uma nota a mais, o que for. Pensar, se colocar no lugar das pessoas.